Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez fazendo uso da sua santa palavra. Agradeço também a vida do nosso pastor local, pastor Joe, irmã Cristina, pelo convite. Deus continue lhe abençoando. Com autorização do nosso pastor, abra a sua Bíblia comigo no livro de Ageu, capítulo 2, versículo de número 6 ao 9. Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Quantos acharam, pode dizer amém? A palavra de Deus diz assim, o versículo de número 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Querida igreja, antes de nós entrarmos no assunto de qual era o motivo das profecias de Ageu, eu preciso falar um pouco do contexto histórico. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Ageu. São apenas 2 capítulos, nós não vamos sair desse livro. O contexto histórico do povo, nesse momento que estavam passando aqui registrado em Ageu, é o período pós-exílio. O povo está retornando para a sua terra prometida, para a sua nação, após o decreto dado por Ciro, registrado em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 4. Ao retornarem para a sua nação, eles começam o processo de reconstrução do templo. Só que nesse período, nesse processo de reconstruir o templo, houve grande oposição externa e, consecutivamente, uma oposição interna. Houve perseguições e problemas internos no povo, como questão financeira, falta de estrutura. Eles estão retomando para de uma terra que eles eram escravos, voltando para a sua terra, para a sua nação, sem recurso nenhum. Além de ter a perseguição, falta recurso, falta estrutura. E isso causa desânimo para quem estava na frente daquela obra, querendo reconstruir aquela terra, aquele templo. A Bíblia vai dizer que houve então, por conta desse desânimo, um espaço, uma pausa na reconstrução. A construção começou quando eles voltaram, 538 a.C. Teve uma pausa de 17 anos e retornaram à reconstrução logo após o ministério de Ageu e Zacarias, 520 a.C. Então o povo está com uma dúvida, está com um receio, porque ainda continuavam as dificuldades. 18 anos, 17 anos, não deu para se reestruturar. O povo não tinha ouro como era antes no tempo de Davi, no tempo de Salomão, quando foi construído o primeiro templo. O povo não tinha o recurso de correr atrás dos materiais. E nesse período, quando eles estão tentando, se levanta ainda a oposição para querer parar. Capítulo de número 6 de Esdras fala sobre isso. Um homem chamado Tatenai, governador da Pérsia, ele se levanta contra os judeus para tentar impedir a obra.
para tentar impedir, fazer parar a reconstrução do templo. O povo estava empenhado, estava lutando, correndo atrás, mas se levanta o opressor para querer desanimar. Aleluia. A Bíblia diz em Esdras 6 que Dário I, um homem ímpio, ele dá um decreto dizendo, vai ser do jeito que foi escrito por Ciro. Ciro lá atrás decretou dizendo que era para o povo voltar e reconstruir o templo. E Tatenai está querendo impedir. Vai ser do mesmo jeito. Aleluia! Deus, ele incomoda, irmão, até o ímpio, para dar vitória ao seu povo. Aleluia! O decreto chegou. O aval eles têm para reconstruir. Só falta recurso. O povo então entra num desânimo. E é interessante que o primeiro livro, ou melhor, esse livro de Ageu, ele informa com exatidão a data, o tempo que foi. Ageu capítulo 1, versículo 1, 520 a.C. Nesse mesmo cenário, um cenário de pausa na reconstrução, um desânimo generalizado em todo o povo, e o pior, um período de despriorização da presença de Deus. O capítulo 1 de Ageu é vasto em trazer um ânimo, uma exortação ao povo a um verdadeiro arrependimento. O tema desse livro, no capítulo 1, nós encontramos sobre a construção do templo, terminando no versículo de número 9 do capítulo 2. E daí em diante, a vitória da casa de Davi. O propósito desse livro, ele é bem claro. É de incentivo ao povo à reconstrução. Por quê? Porque eles reconstruindo o templo do Senhor, era eles dizendo que estava valorizando, priorizando a presença. E com isso, traria a esperança de que traria grandes bênçãos para o povo. Uma característica marcante deste livro de Ageu é que ele é organizado e o seu conteúdo, ele é bem dividido, irmãos. A gente encontra no livro 4 profecias. E elas seguidas pela expressão, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 10. E capítulo 2, versículo de número 20. As 4 profecias trazem um convite ao arrependimento. Porque o povo estava passando um processo de retenção das bênçãos de Deus. Eles também enfatizam as promessas de Deus sobre o povo, que ele receberia sobre o templo. Quando a gente lê no capítulo 1, a gente vai ver que Deus ele prova o povo por conta de falta de prioridades. O povo não priorizava a presença. Então Deus ele retém as bênçãos sobre a terra. E Deus ele então nesse período, Deus levanta Ageu para trazer conscientização do povo, para priorizar a Deus e não só procurar o seu bem-estar. No capítulo 1, versículo 6, o Senhor, ele diz, vocês semeais muito e recolheis pouco. Versículo de número 11, e fiz vir a seca sobre a terra. A prova que o povo estava passando não era nada mais, nada menos do que a mão de Deus sobre o povo. O povo está retornando, tem que se reestruturar. Em vez de ele priorizar o templo, como foi dito por Dário, por Ciro, eles falam, vamos estucar a nossa casa. Vamos reconstruir, fazer a nossa herança.
E depois nós vamos procurar ver o que é que a gente faz. Versículo de número 10. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Havia um problema e não tinha ninguém para trazer a conscientização ao povo sobre a prioridade a Deus, a sua presença. É claro que nós precisamos sim de bens materiais, precisamos da nossa casa, do nosso carro. Mas me permita fazer uma pergunta nessa noite. A quem você tem priorizado? A quem nós estamos priorizando? Mas irmão, e não estou na igreja. Mas em casa você busca o Senhor, você lê a palavra, você se consagra a sua vida a Deus. Qual é a sua prioridade? Mas eu quero bênção, mas não quero honrar o abençoador. Eu quero vitória, mas não quero priorizar aquele que dá vitória. Aí complica a situação. Mas Deus, Ele trouxe aqui nessa noite para falar conosco, para trazer a conscientização ao nosso coração, que nós precisamos, necessitamos priorizar a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. A presença de Deus na vida do profeta Ageu, ela é iminente. Ela é notória, melhor dizendo. É evidente. No livro de Ageu existe uma expressão que permeia, que é Senhor dos Exércitos. Aparece pelo menos 14 vezes no livro de Ageu. Também fica evidente o descaso, irmãos, do povo com o templo do Senhor. E sabe qual é o pior? O povo está passando a retenção das bênçãos. Por quê? Porque não está honrando a Deus. E isso estava lá na lei, Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 11, versículo 8 a 15, capítulo 28, versículo 29, versículo 38 a 40. A prova que o povo estava passando era a consequência da despriorização da presença de Deus. Enquanto eles não colocassem na mente que eles tinham que dar um passo para trás, que eles tinham que recuar um pouco, repensar, tomar outro rumo, mudar a sua atitude, mudar de direção, as maldições iam continuar em Israel, ou em Judá, melhor dizendo. Então eles estavam experimentando essa dificuldade porque estavam sofrendo as limitações das bênçãos impostas por Deus, colocadas por Deus. E nós lemos aqui agora, no versículo de número 6. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai ao vosso coração esses caminhos. Subi ao monte e trazei madeira. Edificai a minha casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Então a gente entende que o cuidado de Deus para que o povo construísse o templo não era por qualquer coisa, por um mero motivo, não. É que ele seria honrado. Deus queria se sentir honrado pelo povo. Eu quero abençoar, mas eu primeiro quero saber que vocês realmente querem me honrar. Vocês vão reconstruir o templo, vão edificar a minha casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Aleluia, glória a Deus. A ordem é clara, que quando o povo fizesse para Deus, as coisas iam fluir. As portas que estavam fechadas iam abrir.
Aquilo que não estava crescendo a semente, Deus ia fazer florescer. Aleluia, oh glória. Me permita trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Enquanto você está fazendo para o Senhor, está priorizando Ele, Ele te diz: eu estou cuidando, estou abrindo as portas fechadas, estou fazendo crescer a semente plantada, eu estou alargando as tendas, por conta da tua honra, que você está me priorizando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Enquanto a gente faz para Deus, as bênçãos não ficam retidas. É por isso que muitos aí passam prova, passam luta e não entendem, porque o povo mesmo sofrendo, sendo perseguido, mas está crescendo, mesmo sofrendo, está sendo prosperando, porque é a mão de Deus sobre o povo. Deus, Ele honra aquele que tem compromisso com Ele. Você crê nessa noite que o Senhor está falando através da sua palavra? Eu vou te honrar através das tuas atitudes na minha presença. Abalacamútria sublimídia. Mídia sublimídia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa, Deus, Ele garantiu que a presença dele estaria com o povo. Porque a gente fazer e não ter a certeza que Deus está conosco é um problema. Versículo 13, capítulo 1. Então Ageu, o embaixador, ou mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O povo estava passando, irmão, desânimo. O povo estava passando um processo. E Deus, Ele continua. Veja, o capítulo 1, eu vou encerrar o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2. Mas no capítulo 1, Deus está dizendo: vocês têm que voltar atrás. Versículo 4, capítulo 1. Para vós é tempo de habitar nas vossas casas estucadas. E esta casa, ou seja, o meu templo, há de ficar deserta. Vocês têm que voltar. Vocês têm que priorizar a minha presença. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vejam por onde vocês têm andado, as suas atitudes. Vocês têm semeado tanto, mas na hora de colher vem pouco. Estão retendo as bênçãos por conta disso. Aquele que recebe o seu salário, recebe num saco furado. Acordem! Está dizendo isso para o povo. Daí quando a Bíblia diz que Zorobabel escuta, junto com todo o Judá, essa palavra de exortação, de ânimo. E a palavra de ânimo é: vocês vão fazer, mas o Senhor, Ele manda dizer para vocês que Ele é convosco. Ele está mandando você fazer, mas você não está sozinho, Judá. Você não está sozinho, Judá, porque eu estou cuidando de você. Eu estou convosco. E a presença de Deus, irmãos, é suficiente. Ela é suficiente. Ah, Jesus, me ajude, Senhor. A presença de Deus é suficiente. Quantas vezes a gente quer procurar recursos, quer procurar um jeito para facilitar, para sair da dificuldade, e o Senhor, Ele fala: a minha presença, ela é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. As profecias de Ageu claramente transmitem a expectativa de que Deus renovaria as promessas da sua aliança. A própria reconstrução do templo foi uma parte muito importante para essa renovação. E no capítulo 2,
O povo ele está com todo o ânimo, como a gente diz, com todo o gás. Só que ainda há dificuldades. Versículo de número 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo, versículo 3, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? O que é que ele está dizendo? A pergunta aqui é no versículo 3, quem de vós já era vivo lá naquele tempo, já tinha nascido, no tempo que, antes do templo ser destruído, antes do povo ser levado em cativo para a Babilônia, quem há dentre vós que ainda está vivo, que foi lá daquele tempo, que contemplou a glória daquele templo? Quem foi que viu? Eu imagino alguém dizendo, rapaz, eu vi. O outro eu vi também, era uma bênção, era muito linda. Quando Deus ele usou Salomão para construir aquele templo, ah, que glória! Era ouro, era caixa, era só madeira boa. Aí o povo olha para o templo e diz, meu Deus, não se compara com o outro. A palavra é, que decadência de templo. Aí ele diz assim, terminando o versículo 3, e como havedes agora? É uma pergunta. Ele mesmo responde, não é esta, ou seja, o templo, a casa, como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Deus ele dá ordem, vou repetir, é repetitivo, mas você vai memorizar isso. Deus dá ordem, reconstrua o templo, priorize a minha presença, faça a minha obra, reconstrua, edifique. Aí o povo vai lá e faz, edifica, reconstrói. Quando está, parece o acabamento que é o mais caro, não é verdade? O acabamento, parece que a estrutura está levantada. E o povo olha e diz, meu Deus, o que é que adianta fazer? Mas não estamos dando o melhor. Comparado àquela, isso é uma vergonha. Não é nada. E aí vem o desânimo no coração do povo. Por quê? No versículo 9, as irmãs até louvaram, a glória desta última casa será maior que a primeira. A glória aqui não é a presença. A minha versão está até glória em minúsculo. Não é a presença de Deus. A glória no versículo 9 está falando em majestade em relação a ouro, a prata, a qualidade, as riquezas que aquele templo tinha. E o desânimo do povo era, não se compara a glória dessa com a outra. A outra era majestosa, a outra era mais bonita, a outra era mais valiosa. Agora a gente não tem recursos. A gente até quer fazer o melhor, mas somos limitados. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes a gente quer fazer, a gente tem força, tem vontade, mas as limitações nos oprimem, nos traz desânimo. A palavra de Deus é a Bíblia, que Deus está falando através da sua palavra, versículo 4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque. E esforçai-vos o povo, todo o povo da terra. Diz o Senhor, e trabalhai. Não para, trabalhar. Está difícil, se esforça. Vai trabalhando, porque eu sou convosco, diz o Senhor. A minha presença é suficiente. Judá, vai se esforçando, vai pegando a mão no arado, não vai desistindo, não para de orar, não para de buscar. Se esforça-te e trabalhai, porque eu sou convosco. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí
o Senhor, Ele diz, não se preocupem, está faltando recurso, não se preocupem, porque, versículo 6, ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer a terra, aleluia, farei tremer o mar, e a terra seca, e os céus, versículo 7, e farei tremer as nações, e o que é que vai acontecer? Eles vão mandar recurso, vão mandar ouro, vão mandar prata, vai vir um desejado que está nas outras nações, eu vou mandar, porque meu é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor, a glória desta última casa vai ser maior, o recurso não vai vir do homem, vai ser meu, você vai trabalhando e eu vou mandando recurso, você vai fazendo e eu vou abrindo as portas, você vai se esforçando e eu vou te dando visão como fazer, aleluia, o Senhor, Ele te diz nessa noite, através da sua palavra, enquanto você se esforça para me agradar, eu estou fazendo tremer, eu estou fazendo, eu estou tremendo o mar, estou fazendo tremer os céus, vou mandar recurso, eu vou mandar aquilo que traz desânimo, eu vou trazer para a tua vida, alegria, Ele termina essa última profecia, e neste lugar darei paz. Receba nessa noite paz de Deus na tua vida, receba. Ele te diz nessa noite, através da sua palavra, a conturbação que estava havendo na tua mente, tanta preocupação, tanta angústia, tanto desânimo, mas o Senhor, Ele te diz, tenha paz. Nessa noite, receba a presença, sinta a presença da parte de Deus, sinta o Espírito Santo de Deus abraçando a tua alma, te dando alegria, te dando força. Quantas perguntas, quantos porquê, o Senhor, Ele te diz, esforça-te, se preocupa não, porque eu estou cuidando, se preocupa não, porque eu estou zelando por você, eu te cubro com as minhas asas, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Você crê nisso? Você crê? Enquanto você faz, eu estou na tua frente. Enquanto você trabalha, eu estou operando. Enquanto você se esforça, eu estou cuidando da tua saúde. Eu estou cuidando de você. Nesta noite, eu toco na tua estrutura frágil e digo, receba saúde em nome de Jesus. Receba agora a saúde da parte de Deus. Ele está dando saúde nessa noite. Elemitria, sobre mim como a presença de Deus está como grande neste lugar. Eita glória, meu Deus, meu Deus, aleluia. A presença de Deus que nos envolve nessa noite é a presença dEle, é a alegria que você estava precisando, pedindo a Ele, dizendo, fala comigo, Senhor. Ele diz, eu falo contigo nessa noite, porque eu zelo por você, eu cuido de você. Se tinha alguma dúvida no teu coração, arranca isso, porque eu estou contigo, por onde quer que fores, porque eu honro a tua priorização na minha presença, eu honro você por conta das tuas atitudes, aos teus pensamentos, eu conheço o teu íntimo e sei quando você quer me honrar, ser fiel. Por isso eu falo contigo, eu tenho um zelo tão grande pela tua vida, eu tenho um zelo tão grande. Você nem vê os espíritos rodeando, querendo trazer perturbação, querendo trazer crises, mas eu te livro de tudo. Eu tenho um carinho tão grande, um zelo tão grande. Se você nem percebe
as investidas. Vem devagar, você nem percebe, mas eu faço. Não vai chegar nela, não vai chegar nele, não vai chegar, porque eu zelo pela tua vida. Eu quero que você cresça mais na minha presença, tenha mais e mais e mais intimidade comigo. Eu quero te usar cada vez mais na minha casa. O desânimo quer fazer tu parar, mas nessa noite eu falo contigo através da minha palavra e eu te digo: continue se esforçando, continue trabalhando, porque você não vai parar, porque aquilo que eu coloquei nas tuas mãos não chegou no fim, está começando agora, está começando. O Senhor, Ele diz: eu estou preparando um futuro tão grande. Aleluia. Eu cuido de você nos mínimos detalhes.